Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. Durante essa semana, discutimos como diferentes espaços podem contribuir para o trabalho com os conteúdos de história. Museus, centros culturais e de memória e mesmo as ruas, casas e prédios das cidades podem oferecer a professores e alunos diversas possibilidades para a construção de conhecimento. No entanto, para que essas possibilidades possam ser percebidas e aproveitadas, um ponto é fundamental: formar educadores para incluir esses espaços educativos não formais em sua prática pedagógica. Para falar sobre essa formação, convidamos para o debate Elison Antônio Paim, coordenador do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina e professor da Universidade Comunitária Regional de Chapecó. Sônia Vanderlei, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E Ilka Miglio, professora da Faculdade de Educação de Bom Despacho, em Minas Gerais. Pelo telefone 0800 216689, você pode participar ao vivo do debate. O número do fax é 0, código da operadora 21 2232 3271. Se você preferir, também pode participar por e-mail. É só escrever para salto@tvebrasil.com.br. O que uma estátua ou um prédio centenário pode revelar sobre a história brasileira? Durante o percurso de um passeio étnico, essa relação ficou evidente. A atividade é parte do projeto Diálogo entre Povos, que surgiu há 13 anos por iniciativa do Movimento Negro. Pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, um grupo de professores encontra vestígios de uma história que não costuma ser contada nos livros didáticos. O passeio étnico, como é conhecido, integra o projeto Diálogo entre Povos. Muitas vezes nós, professores, nossos alunos, nós não nos identificamos com o que é dito, com o que é mostrado através da história oficial. Quer dizer, eu acho que o que importa nisso tudo é a construção de uma nova identidade. O passeio étnico surge aí, para você desvelar a cidade, revelar a cidade para crianças, para jovens e para os professores. Os professores perceberem na cidade um rico material para estar trabalhando não só as questões étnicas, mas também as questões de cidadania, as questões de respeito às diferenças. O roteiro do passeio étnico inclui a visita a monumentos, parques, igrejas e outros prédios centenários. Visitar os locais, perceber a realidade, perceber a contingência desses locais no tempo em que o aluno está presente, ajuda ele a refletir que esse espaço sofreu mudança, que esse tempo sofreu mudança e que ele é agente, que ele é um indivíduo, um ator muito importante nessas mudanças, nesses processos de mudança. O monumento em homenagem a Zumbi dos Palmares, que foi líder do maior quilombo do Brasil Colônia, é um dos pontos de parada obrigatória do passeio. Essa estátua é um símbolo forte da importância desse espaço no sentido da afirmação. E que espaço é esse aqui? Você está falando de um lugar... A Praça 11, a representação que a Praça 11 tem para a comunidade negra no Rio de Janeiro, muito forte, né? É aqui que surge a própria cultura do samba, que se desenvolve o carnaval, até hoje o carnaval tem aqui como seu espaço de legitimidade. Tem associação com a primeira favela do Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência, está logo ali, né? Uma associação imediata, visual. No pé de outro morro do centro da cidade, o Morro da Conceição, o grupo faz uma parada no Largo de Santa Rita. Quando a gente analisa outros morros do Rio de Janeiro, a gente percebe que a ocupação é totalmente diferente. Por que esse daqui ser ocupada por portugueses, né, pelos ibéricos, e os outros não, por negros, aqui tem uma posição geográfica estratégica. Privilegiada, né? É estratégica, porque a partir desse morro você consegue ter uma visão ampla, né, de quase a cidade, praticamente boa parte da cidade, né? Então, quer dizer, para você policiar, esse morro aqui foi excelente. O passeio continua e exige outras paradas em frente a alguns prédios e igrejas. Essa irmandade, que é São Lesbão e Santa Efigênia, aqui quem vem para cá e constrói são os nagôs, que vêm da África Ocidental. E é interessante que aqui, ó, essa imagem aqui, ó, dessa diversidade. Em frente a uma das entradas do Campo de Santana, a monitora do passeio conta mais uma história que não costuma ser ouvida nas escolas. Aqui era um ponto de encontro de batuqueiros das festas. E isso, gente, na segunda metade do século XIX era proibido. Por quê? Batuque é coisa de escravo, é coisa de negro. Ter acesso a essa história que nos foi negada, calada, né, é de grande valia, porque os nossos alunos, eles também não sabem
disso, né? Assim como nós estamos conhecendo agora, e trazê-los aqui e dizer um outro lado da história. Uma história que também pode ser narrada a partir das páginas de um livro para crianças. Aliás, o próprio livro já é uma dica para o início do passeio. O passeio ele é fantástico, e para o professor ele é fantástico porque ele trabalha com todas as dimensões da educação, que é a dimensão corpo, é a dimensão espírito, a dimensão intelectual. Ele é fantástico por conta disso, porque todas as tecnologias da educação, elas estão a serviço de uma educação transformadora, de qualidade, né? Você vai vivenciar o lugar e vai, na verdade, desconstruir histórias e construir outras memórias, construir outras identidades. Bom, antes da gente começar o nosso debate, a nossa conversa no programa de hoje, o 5º da série, eu quero agradecer a presença de vocês nesse programa. Eu quero começar pela professora Ilka, professora que é de prática de ensino de história, coordenadora do curso de pedagogia na Universidade Presidente Antônio Carlos, atua na Faculdade de Educação de Bom Despacho, no Alto São Francisco, em Minas Gerais, também autora de textos, publicações sobre formação de professores e ensino de história. A senhora me contava antes do programa que conhece um trabalho, está próxima de um trabalho que é desenvolvido também lá em Bom Despacho e que tem muitas ligações, muitas relações. A senhora viu relações com esse vídeo que acabamos de mostrar. Que relações são essas? Bom, é um trabalho desenvolvido pela professora Tânia Nakamura e a dona Fiotinha, de uma comunidade quilombola de Bom Despacho, onde lá nessa comunidade, numa escola próxima à comunidade, estão desenvolvendo uma sala de conversação da língua banto. É a língua também chamada língua da Tabatinga. É uma língua originada, dessa comunidade mesmo, e que todas as crianças dessa comunidade, e muitos também da própria Bom Despacho, brincam até hoje com a língua, até mesmo para driblar as questões mais polêmicas da cidade. Então, essa língua não pode morrer, e a dona Fiotinha, que é uma quilombola, uma descendente de quilombola, está desenvolvendo uma sala de conversação. E com a parceria da Fundação Guimarães Rosa, que a região é do Alto São Francisco, e uma região lá marcada por tropeiros, viajantes, quilombolas, uma região onde que nós estamos construindo a nossa saga, a nossa saga de Sagarana, de Guimarães Rosa. E tem uma atuação ali com os professores da região também. Com certeza. É um espaço educativo não formal, onde nós desenvolvemos as nossas práticas de ensino também da universidade, onde os alunos atuam como nessa formação inicial na prática de ensino. Tá certo. O professor Elison Antônio Paim, professor da Universidade Comunitária Regional de Chapecó, UNO Chapecó, e também coordenador do Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, o CEON. Autor também de textos sobre formação de professores e ensino de história, inclusive do texto que consta do boletim no programa de hoje. Professor, nós vimos ali um espaço público, de não formal, de educação, e um trabalho de educação continuada, de que forma esses espaços podem contribuir e contribuem para essa formação continuada do professor. Boa noite, Bárbara, as colegas aqui do estúdio, todos os colegas e colegas, professores de história que trabalham com história nos mais diferentes espaços desse Brasil. É uma satisfação muito grande poder comunicar um pouco do nosso trabalho com vocês. Esse trabalho nos remete a uma série de experiências que vem acontecendo em diferentes espaços que nós temos conhecimento no Brasil, aonde os professores vão mostrando para nós, acadêmicos, pesquisadores, professores da universidade, professores de prática de ensino, de que nós formamos, e é uma formação muito inicial, que esses professores continuam o que eu chamo, inclusive no meu texto, a partir de Thompson, mostrando como esses professores continuam se fazendo, continuam a sua formação, que é uma formação permanente e continuada nos diferentes espaços. Nós vimos no vídeo
essa experiência, né, discutindo a identidade dos afrodescendentes, assim como nós temos, né, falo do meu espaço, que é de Chapecó, oeste de Santa Catarina, onde nós temos buscando essas identidades com caboclos, com negros, com alemães, com italianos, com diferentes grupos étnicos, aproximando, buscando essas relações, fazendo com que esses professores vão se sentindo, então, parte integrante dessas comunidades, assim como os alunos. Professora Sônia Vanderlei, professora de História do Instituto de Aplicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também da Universidade Gama Filho, também autora de textos na área de História do Brasil contemporâneo. De que forma a senhora acredita que esses espaços não formais, espaços de memória, né, podem ajudar a fortalecer, a construir a cidadania, né, ainda mais, e a fortalecer a identidade daquelas pessoas e dos professores principalmente? Boa noite. Então, olha, o que eu achei interessante nesse vídeo é que normalmente esses passeios que viraram moda, né, são instrumentos muito utilizados nessas discussões sobre ensino de história. O que achei interessante é que ele toma um outro aspecto em relação a esses passeios. O que acontece? Os professores estão ali como parte de uma chamada minoria, que não é minoria, mas uma chamada minoria étnica, vendo instrumentos, espaços de educação não formais, mas que foram construídos a partir de uma elite de determinados momentos históricos, mas eles estão ali percebendo que a história que foi construída naquele momento, ela tem outro lado. Ela pode ser lida e interpretada, como disse a professora, reconstruída por outros grupos sociais que também participaram da construção dessa história. Então, a formação do professor na prática, nos seus instrumentos práticos, trabalhar com isso, acho fundamental. Se discute tanto isso nas ciências sociais hoje em dia, na própria história, em relação à questão da identidade, em relação a como isso é importante no espaço educativo, mesmo formal, na própria escola. E, entretanto, as estratégias de trabalho com professores esquecem isso. Muito dessa experiência de se usar os passeios históricos é sempre mostrando, e aí os portugueses construíram isso, e agora eles estão mostrando o quê? E aí os africanos, né, participaram disso, e os negros participaram disso. E esse espaço teve para os negros um significado que não é visto na escola. Ele aprender isso, como diz um dos professores no vídeo, né, e passar para os seus alunos. Eu não sei e agora, sabendo, posso melhor trabalhar isso com meus alunos. Eu achei bastante interessante. Certo. A primeira participação de hoje é da Maria José do Maranhão, como toda semana. Maria José participou. Obrigada, Maria José. Boa noite, sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. Percebe-se que ainda há em nosso ensino o modelo padrão, ou seja, alguns professores se submetem à estrutura hierárquica, desempenhando o professor ideal, entre aspas, visto que isso reduz o crescimento do aluno e o desenvolvimento do próprio professor. Como fazer para mudar esse quadro? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José. Você, vou repetir mais uma vez, participou durante toda essa semana. A gente conta com você na próxima série inédita, tá bom? Professora Ilka, ela faz uma referência ao texto do professor Elison, mas acredito que é um assunto que todos vocês podem debater na mesa. Como mudar essa visão, como pede Maria José. Maria José, eu gostaria de te falar o seguinte, e falar para todos os professores do Brasil, nossos companheiros de destino, né? O destino de ser professor, que é um destino muito bonito, que na verdade eu não acredito num professor ideal e nem naquele professor real. Eu acredito no professor, como o Elison diz no texto dele, que se faz em toda a sua vida profissional. Não acredito também no que foi colocado pelas políticas públicas do tecnólogo do ensino. Não acredito nesse modelo de formação. Acredito sim numa formação que se faz tanto na formação inicial como em espaços educativos não formais, como esse que você participa toda semana nesse programa. Acredito também que esse espaço educativo
não formal é um espaço que vem desenvolvendo e crescendo nas nossas experiências como professora formadora, como professores formadores, né? No Brasil, justamente porque nós temos uma diversidade grande, né? E como eu falava, na nossa região, nós temos festa de congadas, festa de reinados, festas que são importantes, que são espaços formativos, que não são formais. E os outros professores no Brasil inteiro certamente têm espaços como esse para poder investigar, né? Com certeza, e sempre, o professor é aquele que problematiza. Não é um professor formado por competência, o professor é competente, o professor é um professor que se forma, né, ao longo da vida. Por falar em competências, a gente recebeu um e-mail do pessoal da Ogmar, Álida, Vanilza e Ana Célia, do SESC de Fortaleza, e ela mandou diretamente para o professor Elison para comentar a seguinte parte do texto. Essas mudanças vêm numa perspectiva de reforçar a separação entre os que pensam e os que fazem, em que o professor idealizado é o que possui competências e habilidades. Boa noite às colegas lá de Fortaleza. É bastante interessante a pergunta delas, né, porque nos instiga a problematizar o que vem sendo colocado pelas políticas governamentais, né, que vem todas elas no sentido de uma perspectiva onde coloca que os professores devem ter determinadas competências, determinadas habilidades. Isso, todas as diretrizes curriculares para todas as áreas de licenciatura vêm nessa perspectiva. E eu procuro caminhar um pouco na contramão disso. Por quê? Porque eu penso que todos nós, professores, somos competentes, todos nós refletimos nossas práticas e trabalhamos em diferentes perspectivas. Então, para além daquelas competências determinadas, todos nós vamos desenvolvendo competências, nós vamos produzindo saberes nas escolas. E eu não partilho dessa perspectiva que coloca que o professor da universidade é o produtor do conhecimento. Eu penso que todos nós, professores, somos produtores de conhecimento, independente do nosso espaço de atuação. Quer desde com as crianças da educação infantil, das séries iniciais, no específico de história, em todos os espaços, nós, professores, vamos produzindo saberes. Porque desde o momento que nós, mesmo se nós pegarmos o mais tradicional dos livros didáticos, ele nos possibilita recriarmos, retrabalharmos esse livro didático, esse texto. E nesse sentido, é o professor quem faz isso. Não é o livro que faz, não é o vídeo, não é a tecnologia, né? Mas sim, se não houver o professor nesta relação com o aluno, se perde, né? E nesse sentido, esse professor produz saberes, produz conhecimentos. É claro que são saberes diferenciados de um saber acadêmico organizado. Ok. Um dos mais importantes centros culturais do Rio de Janeiro desenvolve um projeto voltado para a área da educação. É o CCBB Educativo, que a gente confere no próximo bloco. Até já. E é neste sentido que o professor se tornou o profissional mais estratégico dos tempos atuais. Em primeiro lugar, monitora decisivamente a entrada no mercado de trabalho. Em segundo lugar, gesta cidadania mediante o saber pensar no sentido reconstrutivo político.